Estreia 4 de 2023. Faculdades mentais, força de vontade e conclusão. Aula 4, aula final. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Hoje nós estamos então entrando na nossa aula final sobre as faculdades mentais. E antes de eu começar o nosso tema, eu vou fazer como sempre faço nas estreias, deixar todos os recados para vocês. Então, a primeira coisa é sempre bom lembrar, no padrão de estreia eu não estou ao vivo, né? Isso não é uma live. Eu estarei presente com vocês no bate-papo, respondendo em tempo real o que vocês estão comentando no bate-papo. E depois, quem não estiver ao vivo, quiser deixar comentário, tudo, é só escrever lá que eu também respondo a todos os comentários. Hoje eu estou muito feliz porque a gravação aqui é no domingo. E nós estamos com um tempo absolutamente fresquinho, não vou precisar deixar o ventilador ligado, portanto, nossa velhinha tá ali firme e forte. Como sempre, o vídeo vai ficar mais longo, porque eu me aprofundo no tema, afinal de contas, quando nós partimos em busca de conhecimento, nós disponibilizamos o nosso tempo para esse aprendizado. Então, quem não gosta de vídeo mais longo, acho que não vai nem querer assistir, mas eu espero que você tenha aí força de vontade para se manter presente aqui, porque eu vou falar coisas assim maravilhosas para vocês. E inclusive, ao longo do vídeo, eu vou fazer uma espécie de um parênteses para tratar de um tema, falar um pouco, né? Porque foi uma intuição que me veio conforme eu fui escrevendo o texto, isso entrou na composição do texto. E aí, quando eu me dei conta, eu vi que não necessariamente está dentro deste tema força de vontade, mas ele é importante. Então, como foi uma intuição, eu o mantive por aqui. E como sempre, né? Eu faço uma série de pesquisas, aí eu monto um texto de minha própria autoria, utilizando partes de pesquisas que eu fiz, lembrando que todos os links das pesquisas estão aqui na descrição do vídeo para vocês. E deixa eu ver o que mais. Eu quero destacar para vocês, porque aqui na descrição tem várias coisas sempre, né? E eu sempre costumo destacar aqui, vou ter alguns treinamentos nos quais eu sou afiliada em todas, então eu destaco o treinamento Enea Mind do professor Marcos Trombetta, porque entender a nossa mente é parte fundamental de todo esse processo de autodesenvolvimento, e tem tudo a ver com as nossas faculdades mentais. Destaco também a reprogramação mental do Cris Almeida, chamada Poder Pessoal, que o link também está aqui na descrição, para você adquirir, e quem vai fazer a primeira aquisição na loja da mente lá do Cris, é só utilizar o código que eu deixo aqui embaixo, que você ainda tem 10% de desconto, e tem reprogramações lá super baratinhas, a maior parte delas, tá bom, pessoal? E aqui no card eu vou deixar para vocês o vídeo onde eu falo sobre o treinamento Enea Mind do queridão professor Marcos Trombetta. Também vou deixar o primeiro comentário fixado aqui, com a playlist, se eu não me engano, da mente para vocês. Bom, no primeiro comentário fixado vai ter aí conteúdo para vocês pesquisarem. E também, claro, peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem, e já agradeço a presença de todos que estarão tanto aqui na estreia da estreia, bem como os que vão assistir depois que o vídeo já tiver entrado no ar. Então, vamos começar. Na aula 3, falamos sobre a percepção, a intuição e a memória. E hoje encerramos com a força de vontade. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, tá gravando sim, beleza. Da mesma forma, então vamos falar da força de vontade. Da mesma forma que a memória, minhas pesquisas trouxeram conteúdo extenso sobre a força de vontade. Na verdade, ela é o combustível que move o homem a partir de um pensamento que o leva a querer ser, ter ou realizar algo em sua vida. Existem várias palavras muito conhecidas para a força de vontade: determinação, impulso, resolução, autodisciplina, autocontrole, enfim.
São tantas as definições para a força de vontade, pois ela engloba tudo que move nossas decisões e atitudes, que é impossível descrevê-la numa única frase. Segundo o professor Marcos Trombetta, ela é a maior força do universo, pois é a capacidade de mantermos o foco naquilo que queremos e de verdadeiramente mudar hábitos, assumindo o controle da nossa própria vida. A partir dessa definição, vamos desmembrá-la segundo os estudos de cientistas psicólogos, de estudiosos da mente, do cérebro, de só cientistas, de só psicólogos, de neurocientistas, enfim, e de tudo que envolve a vida do ser humano. A força de vontade é a capacidade de adiar a gratificação imediata, resistindo às tentações de curto prazo, a fim de cumprir metas de longo prazo. Isso está relacionado aos nossos neurotransmissores, que, por conta das programações mentais que recebemos desde a infância, foram desenvolvidos em nosso corpo e nos fizeram viciar quimicamente em recompensas rápidas, como por exemplo: já estou de regime há 2 semanas, então hoje eu mereço comer um doce bem gostoso. Aqui é o seu sistema de recompensa rápida agindo mais do que a sua força de vontade, já que seu corpo físico está ativando os neurotransmissores da recompensa imediata. E aqui tem a ver com aquilo que o professor explica lá no Enneagram Mind, de você reprogramar a rota e o seu subconsciente, o seu sistema toda hora está querendo trazer você para a rota original. Qual é a rota original? A da programação mental que está no seu subconsciente e que está ligada, sim, aos neurotransmissores que o nosso corpo produz. Pessoal, vocês sabiam que cada uma das pessoas é capaz de produzir, de desenvolver, de criar seus próprios neurotransmissores de acordo com as coisas, os fatos que acontecem na vida dela enquanto ela é criança, dependendo do nível do estresse que determinadas situações causam na vida dos pequenos, né? O corpo é capaz de produzir neurotransmissores que depois, quando são ativados lá na sua vida adulta, por você estar passando por situações semelhantes, eles voltam a circular no seu corpo, né? E aí você acaba você fica viciado quimicamente naquela determinada coisa. Uma dessas coisas, por exemplo, é o sofrimento, vamos colocar assim, né? Então nós temos essa capacidade de desenvolver neurotransmissores que nenhuma outra pessoa no mundo vai ter igual ao nosso. Olha a sabedoria que o nosso corpo tem. Da mesma forma que você pode desenvolver neurotransmissores muito legais também, que te trazem ótimas sensações. Bom, outra coisa é que a força de vontade é a capacidade de anular um pensamento, sentimento ou impulso indesejado. A força de vontade é a capacidade de empregar um sistema cognitivo de comportamento frio, ou seja, pela razão. Aliás, já falamos sobre isso na aula 1 e eu vou deixar no card para vocês aqui a primeira aula sobre as faculdades mentais para quem ainda não assistiu. Então, é a capacidade de empregar um sistema cognitivo de comportamento frio, ou seja, pela razão, em vez de um sistema emocional quente, pois, quando utilizamos nossas faculdades mentais, nos distanciamos da emoção sem controle, aquela levada somente por nossas programações mentais tão bem guardadas em nosso subconsciente. Tá? Então, realmente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a playlist da mente, que eu acho que foi isso que eu falei para vocês. Não falei. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado a playlist que eu tenho aqui no canal sobre a mente. A força de vontade é também a regulação consciente e esforçada do self pelo self. E o que é o self? É a nossa essência, nosso eu sou, nosso espírito, aquilo que nos conecta com o Criador, com Deus, diferente de nossa persona, ou seja, nossa personalidade, que desenvolvemos para lidar com o mundo exterior.
Então, é quando nos guiamos pelo que vai dentro de nós, o subjetivo, e não pelos 5 sentidos. Aliás, também já fiz uma estreia falando do ego e do self. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Esse contexto coincide com a definição do autor do livro Hábitos Atômicos, James Clear, que também enfatiza a autorregulação como traço associado à força de vontade. Ele diz: força de vontade é a capacidade de controlar a si mesmo e as decisões que você toma. Por falar em toma, vou tomar uma aguinha. Vamos lá. O psicólogo Roy Baumeister acrescenta: força de vontade é o que nos separa dos animais. É a capacidade de conter nossos impulsos, resistir à tentação, fazer o que é certo e bom para nós a longo prazo, e não o que queremos fazer agora. E aqui eu faço minha ressalva, já que todas as faculdades mentais, e não somente a força de vontade, nos separam dos animais, como ficou bem esclarecido na aula 1, que eu já deixei no card aí para vocês agora há pouco. Outra definição: a força de vontade é a capacidade de esforço de um ser humano para cumprir com um plano de ação pela determinação de um objetivo. A vontade é a base da liberdade, pois mostra a capacidade do ser humano em poder escolher diferentes opções, provavelmente distintas de sua programação mental original, tão bem incrustada e guardada em seu subconsciente. Lembro a vocês que tenho vídeos falando sobre a importância da definição de nossos objetivos na vida e sobre liberdade, disciplina. Eu vou deixar um card para vocês aqui, que é da série, é da playlist As Leis do Universo, e lá tem um vídeo aonde fala disciplina é liberdade. A essência da força de vontade é a realização do bem para si e para os outros, porque a bondade por si só aperfeiçoa o ser humano e habita em sua essência de luz. Pessoal, vocês prestaram a atenção devida a essa frase? Eu vou ler de novo. A essência da força de vontade é a realização do bem para si e para os outros, porque a bondade por si só aperfeiçoa o ser humano e habita em sua essência de luz. E aqui entra o assunto que mencionei na abertura, que não está diretamente ligado às faculdades mentais, mas é de extrema importância. Vamos partir do ponto em que sabemos que existem essências que resolveram se desconectar da fonte de Deus, e elas são conhecidas por muitos nomes, tais como anjos caídos, demônios, seres das sombras, das trevas, da não-luz, enfim. Como sempre digo aqui, o nome não importa, mas sim o que nós compreendemos disso. E nesse caso, é o que vai dentro da pessoa, se ela tem uma essência conectada ou não à luz de Deus. E quando essa desconexão acontece, foi uma escolha daquela essência. Ela continua sendo uma centelha divina, só que ela cortou essa relação, tá? Essas pessoas são desprovidas de qualquer tipo de qualidade que consideramos fazer parte do ser humano. Compaixão, arrependimento, carinho, piedade, empatia, amor, respeito e tudo dentro da mais possível sinceridade, tá, pessoal? Porque tem muitos seres aí que se arrependem, só que de mentirinha, né? Porque depois voltam a fazer as coisas. Enfim, pessoas assim são, em essência, seres desconectados da luz. Elas escolheram um caminho desligado de Deus em algum momento de sua existência, nessas infinitas dimensões e universos existentes. Quando escolhemos desligar o luminoso e lindo fio que nos une a Deus como centelhas divinas,
desligamos também todos os atributos inerentes à energia de puro amor que é Deus. É impossível esperar de uma essência assim que ela demonstre algum tipo de sentimento pelo próximo. Tudo que de maldade existe no mundo, essas aberrações que vemos acontecendo em nossa sociedade, seja no campo político, geopolítico, econômico, nas famílias, no desaparecimento de pessoas das mais diversas idades, especialmente os pequenos, estão relacionados a esse lado sem luz, sem Deus. E esse é o grande embate da humanidade atualmente, uma luta constante das essências do bem contra as essências do mal. E como seres de luz que somos, sabemos que o bem sempre vence. O que estamos vivendo, já sabendo que grandes revelações serão feitas, trazendo a verdade sobre a existência humana na Terra e o quanto somos enganados, causará um impacto muito pesado sobre as pessoas de luz, pois o que está ainda encoberto é, sem sombras de dúvidas, inimaginável conceber. Aqueles que, por escolha própria, passaram a estudar e conhecer sobre isso, ficarão um pouco menos chocados, mas os que duvidam ou escolhem não saber, ficarão vivendo em um certo estado catatônico. E aqui, pessoal, é uma coisa muito importante nós entendermos. Nós sofreremos sim mas é um impacto tão grande quando as verdadeiras verdades sobre a nossa origem, sobre tudo o que acontece aqui sobre essa Terra, sobre o que acontece na nossa galáxia, no universo, quando a gente souber de verdade, isso vai acontecer em breve, e esse em breve não tem data marcada, e em breve para o universo, para Deus, né? É uma coisa que não tem como mensurar o tempo, né? Porque a nossa vida, diante de toda essa imensidão do universo, ela é muito pequenininha no sentido de ser curta, muito rápida, né? Mas é uma coisa que pode acontecer daqui 1 ano, amanhã, daqui 5 anos, 10, não sei. Eu nem sei se eu estarei por aqui, tá? Mas essas coisas, elas estão para acontecer. Basta nós olharmos em volta, né, para quem minimamente está aí ligado, né, com, mesmo que seja poucas coisas do muito que está acontecendo ao redor da Terra. E assim, nós estamos vendo muitas pessoas que estão sendo conduzidas para um caminho da não-luz, mas não porque elas sejam esses seres da não-luz, não porque elas tenham em si uma essência desconectada de Deus, simplesmente porque elas perderam a capacidade de pensar por conta de todo um sistema que as levou a estarem assim. Então, para aquelas pessoas que estão mais, essa é a palavra certa, despertas, né, é importante procurar orientar, mostrar outros caminhos, estar atento a essas pessoas. Por quê? Porque existe um ponto de quebra entre até onde uma pessoa da luz pode caminhar por caminhos tortuosos e chegar num ponto onde não vai ter mais volta. Porque pelas escolhas dela, mesmo que inconscientemente, porque ela não está conseguindo ver outra verdade, ela pode chegar num ponto onde ela vai acabar se desconectando da luz de Deus. Né? E é para isso que os chamados trabalhadores da luz, que nada mais são do que pessoas que têm um entendimento dessas coisas com uma visão diferenciada, estão por aqui, espalhados aqui no planeta Terra. Esses trabalhadores da luz, existem alguns que estão num nível, né? Não é bem nível, não é de comparação, mas que já conseguiram ter um entendimento bastante grande disso, e tem aqueles que estão no começo dessa jornada, como é o meu caso, por exemplo. Eu me considero uma pessoa assim, porque eu estou tentando, a partir do meu conhecimento e do meu entendimento, trazer luz e clareza para pessoas que de repente passam aqui e assistem os meus vídeos, mas tudo é uma escolha, tá? Então, essa parte que eu estou colocando aqui é para vocês pararem e pensarem realmente
em tudo isso, né? E de que forma cada um de nós que percebe, que tem um entendimento, mesmo que mínimo, sobre essas coisas, nós temos um trabalho a desempenhar aqui. E quando esse momento dessa revelação, desse desacobertamento, que é uma palavra muito utilizada, né, efetivamente acontecer, se nós estivermos aqui ainda, né, nós seremos alguns dos trabalhadores que vão conseguir ajudar as pessoas que vão entrar nesse estado catatônico aí que eu estou falando, porque se até para nós que temos uma ideia do que acontece para além do que se possa imaginar, imagina para as pessoas, e nós ficaremos chocados, imagina para quem procura fugir desses assuntos, tampa o sol com a peneira, finge que isso não existe, escolhe viver na ignorância. Mas como somos todos um, como somos todos filhos de Deus, como somos todos ligados pela mesma energia, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para poder auxiliar aqueles que entrarão em desespero total, tá? Agora, voltando então aqui ao nosso tema da força de vontade. Ela é, então, nosso grau de controle emocional, que nos afasta das vontades carnais fora de propósito, dos 5 sentidos em sua expressão menos evoluída, e nos aproxima do divino. Olha que interessante que eu estou gravando esse vídeo justamente numa festa que se fala da carne, que se comemora a carne. Hoje é domingo de carnaval. E, inclusive, eu vou procurar um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, do Daniel Lopes, aonde ele conta de uma maneira muito resumida qual é a origem do carnaval e qual é o tipo de energia vibracional que se gera aqui no planeta Terra, tá? Comemorando-se essa data. E é só a gente olhar pela janela, que eu não preciso nem olhar pela janela, porque só o barulho, né? Praia, bagunça, o povo vem aqui e se acaba, acha que não existe mais amanhã, né? Blocos de carnaval passando na rua, músicas abomináveis, uma falta de respeito próprio, né? Enfim, então nós estamos numa fase, vivendo este momento do carnaval, aonde as pessoas colocam a expressão menos evoluída do seu ser, se deixando se levar só pelo seu lado animalesco, de prazeres e de orgias, enfim. E isso gera, gente, uma energia vibracional de frequência tão baixa. E é um momento aonde esses seres da não-luz, eles se enchem de energia com toda essa frequência de baixa vibração. Mas eu vou deixar o vídeo do Daniel aqui para vocês assistirem, tá bom? Então, como que a força de vontade pode ser identificada em nós? Então, vamos lá. Quando resistimos à tentação de trocar o certo pelo errado para aquele objetivo pretendido. Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, no momento de você escolher, você precisa parar para pensar. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, de seguir as leis universais, as leis de Deus, e eu tô com vontade de fazer uma coisa que eu sei que vai me dar o prazer dos 5 sentidos, mas por outro lado eu sei que eu estarei agindo de encontro às leis, que será que eu vou escolher? Agir para contentar os meus 5 sentidos ou agir para estar em comunhão com esse Deus maravilhoso que nos criou? Tá? É aquela velha história. Eu tenho um objetivo, eu quero emagrecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar me dando pequenos brindes de merecimento, porque eu mantive a dieta aí, o regime, por uma semana? Ou eu vou resistir a isso, sabendo que se eu ficar fugindo, eu vou estar toda hora voltando para a minha reprogramação mental inicial, né? Que é eu sou gordo e não consigo emagrecer, entendeu? Quando refletimos sobre nosso estado de ânimo, e depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando a origem da palavra ânimo, tá? E não sucumbimos ao desânimo, mau humor e falta de fé e confiança. Então nós temos que estar sempre alertas, né? Ficar prestando atenção naquilo que nós estamos pensando e emitindo.
quando estamos prontos para contornar os obstáculos. E mais uma vez aqui eu falo com vocês sobre as leis do universo. Tem um vídeo meu lá nas leis do universo que fala justamente sobre isso, que nós não devemos nos bloquear pelo medo diante dos obstáculos, nós temos que aprender a contorná-los. E aí sim nós estaremos usando as nossas faculdades mentais, inclusive a força de vontade, para poder dar esse movimento, todo esse combustível para nós conseguirmos fazer o que tem que ser feito. Quando percebemos que mantemos esse combustível ativo em nossa alma, fortalecendo a persistência e superando as dificuldades. Aqui é importante ressaltar que somente motivação não basta. A motivação morre rapidinho, pois não vem embasada em determinação. Motivação é apenas uma ideia e um sentimento passageiro. É só vocês lembrarem. Acredito que a maioria de vocês já deve ter participado de alguma reunião onde tem lá os coaches, motivadores, ou então de algum culto religioso, onde você sai de lá todo motivado, né, pelo pastor, pelo padre, não importa quem seja, né? Você sai todo motivado, você fala, agora eu vou mudar minha vida, vou mudar o mundo, mas quando você acorda no dia seguinte e enxerga a realidade da sua vida, a motivação foi pro beleléu. Então, motivação nada tem a ver com força de vontade. Força de vontade é uma coisa que vem do Espírito de Deus, do sopro, da energia de Deus. A motivação é apenas uma ideia. Vamos agora para algumas para algumas citações sobre força de vontade. Isso mostra que eu preciso tomar uma aguinha. Vamos lá. Agora eu vou ter que ler uns nomes aqui meio estranhos, mas vamos tudo bem. Oksana Turikova. Abre aspas, tá? Acredita-se que a força de vontade seja um dos principais determinantes do sucesso pessoal e profissional. Comumente chamada de autodisciplina, a força de vontade é o que nos ajuda a criar mudanças positivas e duradouras em nossas vidas. É a força interior que nos ajuda a avançar em direção aos nossos objetivos, apesar dos desafios que inevitavelmente acontecem no caminho, fecha aspas. Walter Mischel, sobre o físico e o mental, abre aspas. O que fazemos e quão bem controlamos nossa atenção a serviço de nossos objetivos torna-se parte do ambiente que ajudamos a criar e que, por sua vez, nos influencia. Essa influência mútua molda quem e o que nos tornamos, desde nossa saúde física e mental até a qualidade e duração de nossa vida. Fecha aspas. Aqui, eu até já mencionei isso também lá na playlist das leis do universo, são os exemplos, tá? Os exemplos que nós damos com a nossa vida pessoal é a melhor forma de influenciarmos a quem está ao nosso redor e também a nós mesmos. Porque quanto mais força de vontade eu tenho e quanto mais eu percebo que eu consigo fazer e realizar aquilo que eu me determinei, mais eu mesma me mantenho energizada, né, com o combustível aceso. Além disso, a força de vontade é uma das bases do desenvolvimento pessoal, uma vez que dá fôlego ao foco e funciona como antídoto à procrastinação. Eu vou deixar para vocês aqui no card a playlist que eu tenho aqui falando sobre autoconhecimento, que pode ser também desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, aí tá tudo junto, tá? Outra citação, Carol Dweck, sobre procrastinação. Abre aspas. O esforço é uma das coisas que dá sentido à vida. Esforço significa que você se preocupa com algo, que é algo importante para você e você está disposto a trabalhar por isso. Seria uma existência empobrecida se você não estivesse disposto a valorizar as coisas e se comprometer a trabalhar por elas. E é interessante que a palavra esforço nos remete bem ao nosso físico, né? Nós fazemos esforço físico para manter
um treinamento numa academia, para carregar peso, para poder manter uma corrida ou alguma atividade que exige, né, algo do nosso corpo, para trabalhar, dependendo do tipo do trabalho que você faz. Eu mesma trabalhava com cozinhas industriais e fiz muito esforço físico, porque eu carreguei muito peso, lavei muito chão, lavei muita panela, carreguei. Gente, vocês não têm ideia. Então, quando a gente fala da palavra esforço, é realmente estar ativo, porque tudo que nós fazemos que nos mantém ativo, mantém os nossos músculos também fortes, né? Então, vocês já vão entender porque eu tô falando isso mais pra frente aqui. Eu vou ler. Abaixo, cito um trecho do livro, do livro O Teste do Marshmallow, de Walter Mischel. Tire um minuto para refletir sobre o comentário do autor. Quando me pedem para resumir a mensagem fundamental da pesquisa sobre autocontrole, lembro-me da famosa frase de Descartes, cogito ergo sum. Eu penso, logo existo. O que foi descoberto sobre a mente, o cérebro e o autocontrole nos últimos tempos nos permite passar de sua proposição eu penso, logo existo, para eu penso, portanto posso mudar o que sou. Porque mudando a forma como pensamos, podemos mudar o que sentimos, fazemos e o que nos tornamos. Se isso levar à pergunta, mas será que posso realmente mudar? Respondo com o que George Kelly disse a seus clientes de terapia quando eles continuavam perguntando se poderiam obter o controle de suas vidas. Ele olhou diretamente nos olhos deles e disse: "Você gostaria?" E eu reforço aqui o poder da palavra poder. E tem muita gente que fica muito brava, né, quando nós falamos isso, para quem é estudioso desse assunto, porque nós temos em nós o mesmo poder de Deus. Jesus dizia isso direto na Bíblia, né? Você tem fé? E a pessoa falava, tenho, então vai embora que você está curada. Então esse poder de ter a fé, é uma coisa que está dentro de cada um de nós, né? E de vários outros tipos de coisas também. Então, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos também esse mesmo poder. Claro, não estou aqui dizendo que nós somos igual a Ele, mas nós somos a semelhança dele. Portanto, nós temos um pouco de tudo aquilo que Ele tem também. E nós precisamos aprender a usar esse poder, essa força interior, para conseguir promover as mudanças na nossa vida e evoluir sempre num caminho crescente e do bem. Que tal a pergunta: por que eu não tenho força de vontade? Bem, por várias razões, entre elas o fato de que, apesar de não parecer, a utilizamos a todo instante quando fazemos as pequenas escolhas em nosso dia a dia. Alguns exemplos aqui, tá? Lavar a louça ou caminhar. Navegar na internet ou terminar a leitura de um livro importante ou um relatório. Ir no mercado ou ficar vendo TV. Um crescente corpo de pesquisas mostra que resistir a repetidas tentações no nosso dia a dia tem um preço mental. Os autores Gary Keller e Jay Papasan resumem a teoria nos seguintes termos: a força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. É incrivelmente poderosa, mas não tem resistência. A força de vontade também é afetada pelo estresse. Abre aspas aqui para uma frase de uma neurocientista chamada Kelly McGonigal, que inclusive eu estou deixando aqui embaixo o link de um vídeo daquele canal Zona de Progresso, aonde ele apresenta um exercício que ela ensina, tá? Então vamos ler aqui a frase. A biologia do estresse e a biologia da força de vontade são simplesmente incompatíveis. Portanto, sempre que estamos sob estresse crônico, é mais difícil encontrar nossa força de vontade. A resposta de lutar
ou fugir inunda o corpo com energia para agirmos instintivamente e arrouba das áreas do cérebro necessárias para uma tomada de decisão sábia. O estresse também o incentiva a se concentrar em objetivos e resultados imediatos e de curto prazo, ou seja, a gente não para pensar nos nossos objetivos, a gente está quimicamente viciado, né, em não usar a força de vontade para ter aquele benefício imediato. Mas o autocontrole requer manter o quadro geral em mente, ou seja, o objetivo maior. Aprender a controlar melhor o estresse ou até mesmo lembrar-se de respirar fundo algumas vezes quando se sentir oprimido ou tentado é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para melhorar sua força de vontade. Então, pessoal, eu acho muito legal vocês assistirem esse link que eu deixei aí, né, do Zona de Progresso, aonde tem lá o exercício que ela ensina, uma das coisas que nós podemos fazer para tentar nos controlar, a tentação do nosso subconsciente, que é aquele resultado imediato, e esse exercício tem a ver com a gente conseguir parar e sentir mesmo fisicamente o que aquele impulso, ou que aquela vontade, aquele descontrole que a gente tem, está mostrando para o nosso corpo. É bem interessante. Outro fato comum é a depressão, que interfere na nossa força de vontade, né? Que de uns anos para cá está afetando milhões de pessoas no mundo todo e isso não é por acaso. Lembram do à parte que eu fiz anteriormente? Então, todas as exigências da vida pós-moderna estão trazendo para as pessoas a ilusão de que temos que ser perfeitos, especialmente para as plataformas de redes sociais. Isso está levando as pessoas a se deprimirem, principalmente as crianças e os jovens. Inclusive, eu mencionei isso também no vídeo de ontem, tá? Você acha que isso é por acaso? Em vários momentos, já mencionei para vocês que quanto mais afastado das suas faculdades mentais, mais preso e alienado você se torna e, portanto, fácil de ser dominado. Fica aí a dica dos porquês que as gerações mais novas se deixam influenciar tanto pelo lixo que circula no mundo artístico, no mundo da internet, das programações mentais feitas no próprio ensino, né, nas redes sociais, e isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Eu vou deixar para vocês um card aqui de um vídeo onde eu falo sobre a responsabilidade com os filhos, pessoal. E se vocês pararem para pensar no que eu estou falando aqui e no que eu falei naquele parênteses, né, vocês vão conseguir fazer uma conexão entre... ou chegar a uma conclusão de quem domina as grandes plataformas que nós temos na internet e todos esses programas que existem, que são vendidos para nós como facilidades, facilitadores e coisas lindas. Quais são as cabeças que estão por trás disso tudo? Entendeu? Então vamos lá. A falta de descanso também afeta a nossa força de vontade. Sono adequado, momentos de ócio criativo regeneram o físico, a mente, o campo energético. Aliás, qual o tipo de companhia que você escolhe para você? Quais os locais que você frequenta? Como se relaciona nas redes sociais que tanto cobram o famoso politicamente correto, mas que de correto, na verdade, não tem nada? Já parou para pensar se eles estão agindo a favor ou contra você? Quando você precisa exigir demais de seu autocontrole para não se indispor com os outros, você desgasta sua energia e enfraquece a sua força de vontade, né? Então, a gente se deixa levar por uma série de besteiras, de embates desnecessários, né? Esse mundo virtual, ele nos coloca... para as pessoas que ainda não perceberam isso, dentro de uma frequência de vibração muito negativa e proporcionam separações, embates, panelinhas, defensores disso, defensores daquilo, disso, o azul contra o amarelo, o vermelho, o verde, né? O alto, o baixo, já falei sobre isso aqui também. Então, isso tudo
cansa a nossa mente, quando na verdade isso tudo não tem importância nenhuma, porque nós somos todos uma única família. Nós estamos todos no mesmo planeta. Claro, estou falando daqueles que têm a sua essência conectada com Deus, com a centelha divina, porque os que ficam promovendo esse monte de coisa são justamente aqueles que eu expliquei lá que não tem mais. E uma galera que está perdida aí no meio, que está conectada com a centelha divina, mas que está sendo conduzida para se desconectar. E é uma responsabilidade grande nossa perceber isso e, de uma certa forma, agir como exemplo para mostrar que o caminho não é bem esse. E lendo esse parágrafo aqui, eu me lembrei, pessoal, olha, vocês sabem que eu não tenho religião, né? Mas, assim, eu assisto vídeos do pastor Cláudio Duarte, tá? Aquele cara é uma figuraça, né? Eu já comentei sobre ele em outros vídeos. Então, essa coisa aqui que eu tô falando, né? De você escolher os locais que você frequenta, de você escolher as suas amizades, de você escolher as pessoas que você permite entrar na sua casa, porque a sua casa, o seu lar é um local sagrado. É um local onde somente pessoas que você efetivamente sente que merecem entrar lá, devem entrar. E aí eu fico me lembrando dos exemplos dele, da maneira dele fazer a pregação dele, né? Porque apesar dele ter, obviamente, algumas considerações que ele faz com as quais eu não concordo, eu posso dizer para vocês que ele traz de uma maneira muito leve e engraçada reflexões importantíssimas para a gente fazer sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. E como eu sempre falo aqui, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Aprendi isso com o Daniel Lopes e eu acho isso sensacional. Então, todo dia eu assisto algum vídeo do pastor Cláudio Duarte, normalmente antes de dormir, para dar risada e, ao mesmo tempo, absorver um conteúdo de muita qualidade. Bom, pessoal, agora voltando aqui, vamos para algumas dicas para que nós possamos desenvolver e ou fortalecer a nossa força de vontade. E antes de começar, porque são várias, eu vou tomar outra aguinha. Primeira, pratique técnicas de respiração e relaxamento. Lembra que agora há pouco mesmo a McDonald's, lá, não me lembro o nome da McDonald's, ela falou que a gente, às vezes, é só parar e respirar um pouquinho, porque a gente consegue clarear as nossas ideias, né? E não se prostrar diante de uma tentação, é porque isso oxigena o cérebro, né? E aí a gente consegue pensar com mais clareza. Inclusive, eu já falei sobre isso em algum vídeo meu aqui. Direcione seu foco a um objetivo de cada vez, caso contrário, você ficará esgotado. Então não adianta você querer começar uma atividade física, mudar a sua alimentação e começar a acordar às 6 da manhã para meditar. As três coisas ao mesmo tempo não vai funcionar. Primeiro, dedique-se a uma atividade física. Depois que você desenvolver aquele hábito, aí você parte para um outro e depois para outro, porque senão a gente se estressa, não faz nada e ainda fica meio, né, pau da vida com a gente mesmo, porque nós não conseguimos. Aí a gente acha que nós não temos o poder de fazer isso. Na verdade, é porque a gente está atropelando tudo e querendo fazer tudo de uma vez. E nós temos que ter o nosso amor próprio, o nosso autorrespeito para entender que tudo tem um limite, né? Inclusive a nossa mente e tudo mais. Invista em relações sociais que sejam inspiradoras para você, citando aí então o que eu acabei de falar do pastor Cláudio Duarte. Identifique seus objetivos e propósitos na vida para curto, médio e longo prazo e os revise constantemente. Aceite eventuais falhas e deslizes seus, né, próprios, e aprenda com isso. Carol Dweck explica: falha é informação. Nós a rotulamos como falha, mas é mais como: isso não funcionou, eu sou um solucionador de problemas e vou tentar outra coisa. É aquilo que o professor Marcos Trombetta fala, que tudo na nossa vida é um grande R de resultado. Então, se eu estou obtendo um resultado X e não é aquele que eu quero, eu simplesmente tive uma experiência. Então, diante deste desafio, desse problema, dessa coisa que eu quero, essa ação minha não deu certo, legal, beleza, vamos voltar aqui e buscar uma nova.
né? Nós temos aí vários, nossa, um monte de exemplo, como Thomas Edison, que para conseguir chegar lá na tarde da lâmpada, ele tentou não sei quantas centenas de vezes, né? Meu Deus do céu, Santos Dumont também. Por que vocês acham que o 14 bis chama 14? Porque foi o experimento de número 14 que ele já tinha feito, fora todos os aprendizados anteriores, foram 14 modelos de um avião para ele conseguir fazer o que ele fez com o 14 bis, tá, pessoal? Então, nós normalmente desistimos no primeiro erro, no primeiro fracasso, mas isso, né, ele é só um resultado, a gente tem que tentar de novo, tentar, porque a repetição leva à excelência. Desenvolva o hábito de praticar meditação e atividades físicas. Já está provado que meditadores regulares têm mais massa cinzenta no córtex pré-frontal. Essas mudanças foram observadas após 8 semanas de breve treinamento diário de meditação. 10 minutinhos por dia, durante 8 semanas, já altera aqui a nossa massa cinzenta. Tá? O exercício físico leva a mudanças semelhantes no cérebro e também atingem o córtex pré-frontal. Exercícios regulares de treinamentos cardiovasculares intensos, bem como exercícios conscientes como yoga, alongamento e tudo mais, também tornam o corpo e o cérebro mais resistentes ao estresse, o que é um grande impulso para a força de vontade. Faça o possível para manter as tentações à distância. Então, se, por exemplo, você, sei lá, está querendo mudar seus hábitos alimentares, é óbvio que você não vai ficar frequentando o mercado todo dia ou na frequência que você costuma fazer. É óbvio que você vai partir para buscar comércios que vendem alimentação de melhor qualidade do que um supermercado, que só tem alimento ultraprocessado lá dentro e um pedacinho assim, né, de alimentos que não são ultraprocessados, certo? Se você faz uma caminhada, mas nesse caminho da sua caminhada você passa na frente de 3 lojas que tem, sei lá, doces, um monte de porcaria, você tem que mudar o caminho para não passar na frente da loja, entende? Então é assim, é isso que isso quer dizer. Bom, desligue o piloto automático. Se existe um segredo para um maior autocontrole, a ciência aponta para uma coisa: o poder de prestar atenção. E é treinar a mente para reconhecer quando você está fazendo uma escolha em vez de operar no piloto automático. Tá aqui de novo a nossa neurocientista Kelly McGonigal, é o famoso... ela que falou isso, né? E é o famoso orar e vigiar, que está presente em tudo na nossa vida, gente. Orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, a maneira como nós agimos, né? Então, o orar e vigiar que Jesus ensinou tem a ver com absolutamente tudo. Vigiai os pensamentos, vigiai o seu piloto automático, vigiai o que você está falando, como você está falando, tá? E quando a gente vai treinando isso se torna um processo automático na nossa vida, como tudo, porque entra lá na nossa programação mental no subconsciente. Dê atenção às necessidades de seu corpo. Então, atividade física, alimentação saudável, água em quantidade adequada. E por falar nisso, eu vou deixar para vocês aqui o card da primeira live que eu fiz com a querida nutricionista Adriana Prado, falando sobre a nutrição funcional, tá? E logo, logo nós voltaremos com as lives com a Adri. E vai ser maravilhoso. Tome cuidado com seu diálogo interno. Orai e vigiai aquelas vozes que ficam conversando com você, o anjinho e o diabinho. E isso não tem como não lembrar dos desenhos da minha época de infância, né? Que ficava o diabinho e o anjinho lá brigando. Essa é a nossa voz interior. Então nós temos aquela voz do nosso sistema de autopunição, autocomiseração, mimimi, né? Aquela coisa toda da gente ficar se punindo, e nós temos a voz da nossa intuição, da nossa essência. Então, é a voz da persona brigando com a voz da nossa essência, da nossa intuição, tá? E quando nós ficamos com um diálogo interno que nos leva para o mimimi, para a autopiedade, nossa senhora, nós perdemos a briga, né? Então, vamos lá. É o amor próprio, é o autorrespeito.
Abre aspas aqui para Kelly McGonigal novamente. É Gonigal. Todos nós temos a tendência de acreditar na vozinha da dúvida e da autocrítica, mas ouvir essa voz nunca nos aproxima de nossos objetivos e nem da nossa conexão com Deus, né? E, para finalizar, a frase de Walter Mischel, abre aspas, depois de perceber que a força de vontade é apenas uma questão de aprender a controlar sua atenção e pensamentos, você pode realmente começar a aumentá-la. Bom, pessoal, eu ia dar uma paradinha aqui para trocar minha iluminação, porque ela já está caindo e tudo, mas eu já vou fazer a conclusão agora, então me desculpa se o vídeo está ficando meio escuro, tá? Ficou evidente nessas 4 aulas que, como sempre eu digo aqui, tudo tem a ver com tudo, pessoal. Nada está desconectado de nada, tá? Pensar em encarar os nossos desafios diários com conhecimento parcial de nossas capacidades é ficar dando murro em ponta de faca. Quem adentra ao mundo do autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, seja por qual caminho for, entende com o tempo que o conhecimento, o estudo e o entendimento são fundamentais para construirmos uma vida plena, já que esse é o grande objetivo dos buscadores, das pessoas conectadas com a luz de Deus. É impossível cuidar de 1, 2 ou 3 áreas da vida, lembrando que nós temos 7. Compreendemos, com tudo que foi abordado, que todas as áreas da nossa vida se complementam e que nosso corpo físico é o instrumento pelo qual podemos acessar tudo isso e que, portanto, cuidar dele é fundamental. Ele é o instrumento que o Criador nos deu para a vida na terceira dimensão, e é através dos cuidados com ele que temos condições plenas de acessar tudo isso. Ao mesmo tempo, de nada adianta cuidarmos pra caramba dele, ostentando suas curvas e músculos e blá 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 blá, aquele rosto perfeito, aquelas unhas, aquela sobrancelha de gaivota, que na verdade você cuida tanto que você acaba se tornando um ser totalmente artificial, se a sua mente e o seu espírito ficarem largados, você está exaltando o seu físico, a sua postiça aparência, porque tá complicado o negócio, Você não chega nem a reconhecer a pessoa se você a vê normal andando na rua e quando ela tá produzida, Então não adianta nada você se preocupar com isso e esquecer que o corpo físico é um dos instrumentos para o acesso a tudo e que você precisa estar integrado com todas as áreas da sua vida para que você possa então conseguir desenvolver as suas capacidades e conseguir evoluir. Aqui no meu canal, trago para vocês todos esses temas que estão ligados a tudo isso. E eu quero adiantar que as lives com a nutricionista Adriana Prado vão voltar, Que nem eu falei lá atrás. E nós preparamos, pessoal, uma pauta para esse ano assim que tá muito incrível. Nós já temos as lives já definidas até o final do ano, tá? E obviamente, da mesma forma, trarei pessoas das mais diversas áreas de estudos e atividades, pois ampliar conhecimentos é expandir a mente e aplicá-los é evoluir para a luz. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoas, eu acho, Pessoas que já estiveram por aqui comigo, alguns sócios do canal, assim como eu também sou sócia no canal deles, E vou trazer algumas pessoas que faz tempo não aparecem por aqui e tudo dando certo aí. Pessoas novas também, Porque é muito importante a gente conhecer um pouco de tudo, várias coisas diferentes. Então, eu estou preparando aí um ano de lives maravilhosas para vocês. E semana que vem, então, eu volto aqui com vocês, terça às 19h30, só que ao vivo. O primeiro ao vivo, Eu vou falar de novo, pessoal, não existe live ao vivo. Live é ao vivo em inglês, certo? Então, ou nós falamos a live ou nós falamos ao vivo. As duas coisas juntas
não presta. Então, eu estarei sozinha aqui, sem nenhum convidado, para a gente trocar umas ideias, bater uns papos aí, né? E a partir da outra semana, aí sim, a minha primeira convidada é a nutricionista Adriana Prado. Eu vou deixar para vocês aqui no final a playlist, eu acho que é desse lado, imperdíveis, onde tem as várias estreias que eu faço e alguns vídeos que eu acho importante. Desse lado aqui o vídeo de ontem. Eu estou muito feliz com essa série de estreias que eu fiz para vocês, tá? Já estou com outras aqui na cabeça para trazer algumas informações importantes também, né? E tudo... Tudo isso que nós estamos passando aqui na Terra, na humanidade nesse momento, é importante para a nossa evolução. E todo esse conhecimento faz parte dessa evolução, até para a gente saber como lidar com o dia a dia. Lembrando também aí para vocês que eu trabalho com sessões de aconselhamento por um preço bastante acessível para poder ajudar. Muitas vezes você está precisando conversar com alguém, falar alguma coisa que você não está se sentindo à vontade para falar com outras pessoas. Essas sessões de aconselhamento não precisa ser um tratamento, é toda semana. Não, pode ser um bate-papo hoje, daqui 40 dias, sabe? Eu coloco o nome de aconselhamento porque eu não sei muito o que falar, mas se você estiver precisando conversar com alguém, eu estou aqui. E também trabalho, né, pela internet com consultoria de organização pessoal, de qualidade de vida e tudo mais. E eu agradeço a presença de todos vocês. Sei que o vídeo de hoje ficou um pouco mais longo mesmo, mas eu achei muito importante falar tudo isso que eu falei para vocês, e eu deixo um beijo para todos vocês, tá? Eu encontro vocês nos próximos vídeos, nas playlists que eu indiquei aqui. Peço para que vocês fiquem comigo mais um pouco. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau.